Bem, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio muito grande me dirigir a todos que estão aqui presentes. Eu já vos cumprimento com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu rogo a Deus que vocês possam ter um ótimo aproveitamento da exposição da Palavra de Deus, que vocês possam ser abençoados. Para mim também é um privilégio me dirigir aos irmãos que nos escutam semanalmente através do YouTube. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente e peço que quem estiver já com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro das Revelações, no capítulo 20, a partir do versículo 7 até o 10. Livro das Revelações, o livro do Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 7 até o versículo 10, será o texto base da nossa exposição no dia de hoje. Então, quem estiver com a sua Bíblia, acompanhe comigo aí a leitura da Palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 7 até o 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Mais uma vez, meus irmãos, o nosso autor, ele descreve um conflito que já é antigo entre Deus e as forças malignas, conflito que ele vem descrevendo desde o capítulo 12 do livro das Revelações. Ele vem falando a respeito desse conflito entre Deus e as forças malignas contra o povo de Deus. Mas agora, este conflito que é descrito aqui tem um caráter diferente, meus irmãos, pois o que está sendo descrito aqui é a última vez que Satanás confrontará a Cristo e o seu povo. É o último confronto do diabo contra o povo de Deus. E desta forma ele virá com toda a sua fúria. E contra o povo de Deus será o confronto final aí de uma batalha perdida para Satanás e seus seguidores. Pois o grande vencedor, meus irmãos, nós já cantamos hoje aqui, nós já lemos nas Escrituras Sagradas ao início, o grande vencedor dessa peleja já foi definido na cruz do Calvário, e desta forma, o que nós encontramos aqui é a cena ridícula e patética de um inimigo que já foi derrotado há 2000 anos atrás, frustrado, tentando ainda se rebelar contra o Criador, e com isso levando pessoas junto com ele. Mas o grande vencedor, Jesus Cristo, já foi definido na cruz do Calvário. Abra comigo em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14 e 15. Veja o que o apóstolo Paulo ele descreve aqui. Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Veja o que o apóstolo Paulo descreve aqui. Ele descreve um escrito de dívida sendo cancelado. Ele escreve um Cristo despojando os principados e potestades e triunfando deles na cruz. Veja o que ele descreve aqui, ó. Vejam bem, ó. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
E se Cristo triunfou do diabo, das suas potestades, triunfou do pecado, triunfou da morte, é porque o grande vencedor dessa batalha cósmica já foi definido. E por isso que o diabo já é um inimigo derrotado. Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 14, o autor da carta ele também nos diz que esse inimigo, a morte, e o originador da morte, o originador do pecado, já foram aniquilados, já foram destruídos por Cristo na cruz do Calvário. Este conflito nos mostra, meus irmãos, que 1000 anos aí de prisão não irão mudar a natureza de Satanás, não irão mudar a natureza do adversário. E 1000 anos de paz, sem a criminalidade que nós temos hoje, sem a corrupção que nós vemos hoje, não será capaz de mudar o coração daqueles que o Senhor Jesus Cristo não escolheu desde antes da fundação do mundo. Não mudará o coração corrompido daqueles que não foram escolhidos por Deus. E aqui uma notinha de rodapé que eu quero trazer para vocês. Muitos aí que são contra a doutrina da predestinação, conforme nós cremos, podem entender que a predestinação é algo arbitrário, mas uma coisa eu digo para vocês: o Senhor Todo-Poderoso, Ele está acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, Ele está acima de toda a humanidade. E quem somos nós para questionar as escolhas de um Deus que é justo e verdadeiro? Se Ele quis escolher os seus para a salvação e deixar outros aí para a perdição, quem somos nós para confrontá-lo? Como diria Paulo, pode porventura o barro questionar o oleiro? Ou pode porventura a massa ali que está sendo moldada questionar aquele que está o moldando? Mude ao comentar essa sessão, ele vai dizer o seguinte: muitas vezes se faz a pergunta: por que esta última rebelião depois do benefício do reino milenar de Cristo? Então mude pergunta: depois que os homens receberam aí a bênção, o benefício do reino milenar, por que essa última rebelião? E ele diz o seguinte: por um só motivo, revelar que 1000 anos de prisão não altera o caráter mal do mal. E mais ainda, os homens não regenerados não mudam, embora a terra esteja sob o governo de Cristo, grandes multidões lhe obedecem por medo e não por amor. É o que estará acontecendo no reino milenar, meus irmãos. Muitos daqueles que passaram a viver aí no reino milenar ainda estarão em sua natureza corrompida. E desta forma, mesmo vendo o caráter justo e santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo governando, eles estarão obedecendo todo esse período de 1000 anos aí por medo, não por amor. E desta forma, o que é descrito aqui, que eles não pensam 2 vezes, depois que o Satanás é solto, em se unirem com ele. Acompanhe comigo os versos 7 ao 9. Ó. Vejam bem o que diz aqui. Ó. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Era uma necessidade divina que Satanás fosse preso. Nós vimos isso aí na primeira exposição que nós fizemos no capítulo 20. Só que também era uma necessidade divina que Satanás fosse solto depois do milênio por pouco tempo. E desta forma, passa-se o período do reino milenar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passa-se os 1000 anos e Satanás é solto por 1000 anos. E para quê? E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. João categoricamente, meus irmãos, define mais uma vez que o período de 1000 anos aí, que ele se refere aqui neste capítulo, trata-se de um período definido, real e cronológico. Portanto, é uma data específica na história humana.
E isso devido ao modo como o nosso querido apóstolo João, ele constrói a estrutura deste texto aqui, ao dizer que Satanás é solto, meus irmãos. Depois de sua sentença de 1000 anos, depois que sua sentença de 1000 anos termina, demonstra que 1000 anos aqui, como nós já abordamos, é um período de tempo exato. É um evento, uma data, um evento definido na história. E quando o Satanás ele é solto, quando o adversário é solto, ele vem com 3 objetivos. E eu gostaria de salientar aqui para vocês os 3 objetivos que Satanás ele vem depois de sua soltura, depois que ele é solto, depois dos 1000 anos aí do reino milenar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero que vocês imaginem aqui um criminoso hediondo que sabe que recebeu uma pena, uma sentença aí que tem um limite de tempo. Pode ser que sejam 10 anos aí que esse criminoso pegou, e ele fica os 10 anos maquinando o que é que ele vai fazer para se vingar daqueles que o entregaram. O que é que ele vai fazer para se vingar dos seus inimigos. E Satanás ele traça esse plano nos 1000 anos que ele fica preso, e desta forma ele vem com esses 3 objetivos. O primeiro objetivo nós vemos aí no versículo 7, onde diz que ele sairá para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Então ele enganará as nações, e isso é o que ele sabe fazer. A única coisa que o diabo sabe fazer é mentir, porque a mentira é a sua especialidade. A mentira, toda espécie de mentira vem do diabo, que é o pai da mentira. E por isso quem mente e quem propaga mentira, quem propaga falsos ensinamentos, quem são líderes de seitas, todos esses homens aí que levam as pessoas para o engano, eles estão servindo ao diabo. Porque quem propaga mentira, quem propaga falsos ensinos, líderes políticos que vivem mentindo e mentindo, como nós ouvimos um certo presidente aí dizendo que eles têm que mentir e mentir e mentir para construir uma narrativa, saiba, meus irmãos, que a única coisa que o diabo sabe fazer é mentir. E quem mente está aliado com ele. Quem propaga mentira, quem propaga falsos ensinamentos, quem leva desinformação, está servindo a Satanás. E em segundo lugar, ele vai reunir uma multidão numerosa, um exército incontável. Por isso é dito que o seu número é como a areia da praia do mar. E nós encontramos isso nas Escrituras. Abra comigo em Gênesis 22:17 e veja como é que Deus fala para Abraão que será o número da sua descendência. Vejam bem aqui, ó, Gênesis 22:17, ele diz assim, ó, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, o que significa uma grande multidão também, ó. E como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Então Deus promete a Abraão que a sua descendência será uma multidão incontável. E por isso usa os símbolos aí das estrelas do céu e também da areia da praia do mar. Só que se nós formos a Josué, Josué é confrontado também por um exército inumerável. Em Josué, no capítulo 11 e versículo 14, nós encontramos a seguinte declaração, ó. Josué 11 e versículo 4, diz assim, ó. Josué 11, versículo 4, ó. Saíram, pois, estes e todas as tuas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Então vocês já começam a perceber que quando o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, ele queria falar de um número incontável, ele usava desses símbolos aí das estrelas do céu e da areia da praia do mar. Mas também em Juízes, no capítulo 7, nós encontramos aí no versículo 12, algo parecido com isso também, ó. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar.
Então percebam que quando o Senhor ele quer falar de um número incontável, ele inspira aí os seus autores bíblicos a usar desses símbolos. E por fim, Hebreus capítulo 11, versículo 12, também falando acerca de Abraão, o autor no Novo Testamento aí da carta aos Hebreus, ele repete essas palavras, ó. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Então, quando João ele descreve aí esse exército que o anticristo, como o líder aí de Gog e Magog, ele vai reunir para pelejar pela última vez. Corrijo, não o anticristo, porque nesta fase o anticristo já foi lançado no lago de fogo, mas o líder que estará encabeçando aqui, que pode ser até o próprio Satanás, que estará encabeçando esse exército aí de Magog, ele reúne um exército aí inumerável como a areia da praia do mar. Então é um exército incontável. Então, como dito, esses versos confirmam para nós que quando os autores bíblicos eles querem fazer referência a um número incontável, uma multidão muito numerosa, que eles não conseguiam contar, eles usam esses termos aí de uma multidão incontável como a areia da praia do mar ou estrelas do céu. Só que Gog e Magog, que aparecem aqui nesse texto também, representa o mundo e a sua violenta oposição contra Deus e contra o seu povo. Gog não representa apenas um único indivíduo, assim como o termo anticristo não representa um único homem, mas todo tipo de pessoa que se rebela contra Deus, que quer o lugar de Deus e que se põe contra Deus. Então Gog ele pode representar aí o líder desse numeroso exército que vai ser reunido aí pelo diabo contra o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo assim, como eu disse aí, pode ser uma referência ao líder dessa rebelião. E Magog não é apenas uma única nação, mas todas as nações ímpias que estarão contra Deus simultaneamente. Só que, por outro lado, também pode representar a nação que estará encabeçando as outras demais nações, que estará liderando as outras demais nações ímpias, que se reunirão com Satanás para confrontar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitos podem se perguntar, mas e daí? O que eu aprendo com isso? O que essa descrição quer dizer para mim? Nós aprendemos com esse texto a seguinte verdade, meus irmãos, que 1000 anos de paz, e uma paz verdadeira, não é uma paz mentirosa como a que o anticristo oferece aí, quando é aberto o primeiro selo, mas é a paz verdadeira, é a paz imperecível, 1000 anos de justiça, sem nenhum tipo de corrupção. É assim que termina um período glorioso aqui no planeta Terra, onde o Filho de Deus realizou um sonho utópico da humanidade, um sonho utópico dos homens. Ele realizou um governo que é primeiramente perfeito, em segundo lugar, eficaz, com leis justas e igualitárias. O pecado e a criminalidade, a injustiça foram controlados com eficiência, mas ainda assim a humanidade, essa humanidade ímpia, que se submeteu ao governo do Senhor e Salvador Jesus Cristo por medo, porque não queria represália. É o que acontece em muitos governos, que muitas pessoas aí se submetem apenas por medo de represália, por medo de serem presos, por medo de perderem a própria vida. Eles servem por medo, só que agora eles revelam o que estava dentro do seu coração corrupto. Satanás é solto e, como eu disse anteriormente, eles não pensam duas vezes em se unirem a Satanás para se rebelarem, preferindo assim o lado contrário, e eles se rebelam contra Deus. E sabe o que acontece, meus irmãos? As Sagradas Escrituras, por meio de tal descrição, pegam um balde de água fria, um balde de água gelada, e joga na cabeça dos filósofos da humanidade.
Certa vez, um filósofo e escritor suíço chamado Jean-Jacques Rousseau, ali por volta do século XVIII, XIX, ele disse o seguinte, prestem bem atenção na declaração utópica deste homem. Ele diz assim: o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Mas o que nós vemos descrito aqui, meus irmãos, é o oposto. É totalmente contrário a essa declaração aí equivocada de Jean-Jacques Rousseau. Pois a humanidade vivenciou a realidade de um governo que realmente funcionou. 1000 anos de paz, 1000 anos de prosperidade, onde ficou claro como a água, claro como essa luz que nos ilumina nesta noite, que se o Senhor e Salvador Jesus Cristo estiver no controle, sim, é possível existir uma sociedade reta e livre de toda criminalidade e da corrupção. Só que ainda assim os homens escolhem o lado contrário. Os homens escolhem o mal. Não houve sociedade que os corromperam. Não houve maldade nesse período de 1000 anos, pois a maldade estava controlada nos 1000 anos que Satanás ficou preso ali. Só que ainda assim termina-se os 1000 anos e esses homens corruptos e infames, com o seu coração, com o desígnio do seu coração voltado unicamente para o mal, quando Satanás, o criminoso hediondo, é solto, eles não pensam 2 vezes em se unirem a Satanás. E como eu disse, não houve sociedade que os corrompeu, eles apenas revelaram o que estava dentro do seu coração corrupto, da sua natureza corrupta. Eles refletiram apenas o que está em sua natureza e no seu coração continuamente voltado para o mal. Portanto, à luz deste texto, meus irmãos, vemos que não é pobreza, não é uma vida miserável, condições sociais inadequadas ou diferenças sociais, briga de classes, como dizem os malditos comunistas, ou uma vida de sofrimento que faz o homem escolher trilhar por caminhos tortuosos. Mas o que faz o homem caminhar por caminhos tortuosos é a sua própria natureza depravada e corrupta. Certa vez vi um jovem dizer o seguinte: eu caí na criminalidade por quê? Porque o mundo é desigual, porque existe muito rico e eu vivo na pobreza. Isso não é desculpa para você se tornar um marginal. Eu poderia muito bem ter se tornado um homem corrupto, eu poderia muito bem ter se tornado um criminoso, mas eu não me tornei. E isso não é desculpa. Eu venho de família pobre, eu venho de família simples, família do interior, e ainda assim eu não me tornei um bandido. Então, não é desculpa. Briga de classes, vida miserável, condições sociais inadequadas, ou classes sociais diferentes, ou uma vida de sofrimento que faz o homem escolher caminhar por caminhos tortuosos, mas é a sua própria natureza depravada que o corrompe. Se o Senhor Jesus Cristo, através da sua graça, não intervir, o ser humano sempre vai escolher o lado oposto. Então, como eu sigo dizendo aqui, então o que leva o homem a se corromper não é a sociedade, não é a sua classe social, não é a sua pobreza, não é uma vida de sofrimento, mas é a sua natureza depravada, ou a natureza depravada que nós herdamos do nosso pai Adão. Nós não cometemos o pecado original junto com ele, meus irmãos, mas herdamos a sua prisão no pecado. E por natureza nós já nascemos na cadeia, porque Adão nunca foi liberto da escravidão do pecado. Mas eu quero dizer para vocês que há uma boa notícia, e a boa nova, meus irmãos, é que o segundo Adão, Jesus Cristo, ele não é um detento, mas ele é o juiz, e ele também é o libertador. Se por um lado nós herdamos a prisão do nosso pai Adão, do primeiro Adão, o segundo Adão, Jesus, ele nos liberta do pecado, da morte e da escravidão no pecado e nos liberta das garras do diabo. E a única coisa que o ser humano necessita fazer é abrir a sua boca e confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e desta forma ser liberto do pecado
e desse coração corrompido, voltado continuamente para o mal. Jesus é a única saída para nós. Se ele não tivesse vindo há mais de 2000 anos atrás e morrido por nós na cruz do Calvário, nós não seríamos dignos nem de nos aproximar de Deus. Porque, como eu dizia ao início, seres desprezíveis, filhos da ira, mortos nos seus delitos e pecados, como dizia o reverendo Augusto Nicodemos, que o nosso coração é tão corrupto como o de um estuprador. E por que nós não caímos na desgraça do pecado tão terrível como os outros? Porque o Senhor Jesus Cristo, através da sua graça e do seu Espírito, ele nos refreia. Então, nós só conseguimos trilhar por caminhos corretos, porque a graça nos encaminha. Então, Jesus é a nossa única saída. Só através dele, só através de sua graça, é que nos tornamos aptos para escolher trilhar na direção certa. Por isso tudo o que nós fazemos, então por isso tudo que nós vimos nas Escrituras, que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, tudo o que nós fazemos é em honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do Deus Pai. Não é em honra do homem, porque o homem sozinho ele não consegue se salvar. Por isso que nós encontramos que Jesus Cristo é a única saída. E no versículo 10 é descrito aqui a condenação eterna do diabo e de todos os seus seguidores. Diz assim, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Prestem bem atenção no contraste que há aqui, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. João ele quer dizer literalmente que esse lago de fogo e enxofre é uma prisão perpétua. É um lugar de tormento eterno, um lugar de terror, um lugar de separação eterna de Deus. E só vai para lá quem não se arrepende dos seus pecados, quem não foi chamado por Deus. João descreve a condenação final aí de Satanás. E com isso ele demonstra o controle soberano de Yahvé dos exércitos. Neste verso, o que está claro é que de fato o Eterno, meus irmãos, ele é o supremo legislador do universo. E o que eu quero dizer com isso? Isto é, ele é Senhor, ele é o legislador nos céus e na terra. O Criador é o Senhor, o grande dominador. Pois na sentença final do adversário fica claro que Jesus Cristo ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores e que ele tem tudo sob o controle de suas poderosas e potentes mãos. Assim como nós vemos descrito em Ezequiel, no capítulo 38, de versículo 18 até o 23. Abra comigo sua Bíblia em Ezequiel 38, versículo 18 até o 23, e acompanhe comigo essa leitura. E diz assim, Ezequiel 38, versículo 18 até o 23. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. E nesse dia, meus irmãos, quando começar a sentença final diante dos homens aí, o mundo irá tremer. De tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os princípios ou os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre eles,
sobre suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos das multidões de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. E desta forma, meus irmãos, nós devemos entender que diante de tal sentença, tão dura como essa aí, de uma sentença eterna contra os inimigos de Deus, contra a besta, contra o falso profeta, contra o próprio diabo e contra todos os ímpios, uma sentença eterna, Deus estará confirmando a sua glória, Deus estará ali se glorificando por meio de tal sentença. Nestes versos, em sua conclusão, meus irmãos, aparece a frase, em sua língua original aí em grego, Aionias ton aionion, que quer dizer pelos séculos dos séculos. Essa frase revela para nós a duração da condenação aí do diabo, da besta, do falso profeta e de todos os ímpios impenitentes. Ao dizer pelos séculos dos séculos, João expressa um castigo real e eterno, castigo que eles vão experimentar aí conscientes e por toda a eternidade. Será um castigo sem fim. E agora eu quero deixar uma reflexão para aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que porventura chegar a ouvir esta pregação, eu quero dizer para você, será que vale a pena viver uma vida desgraçada, afundada no pecado, fazendo o que você bem entende, não tendo princípios, achando que Deus não existe, e depois ser condenado por toda a eternidade no lago de fogo? E eu quero dizer para você o seguinte, não pense que Deus não está presente no lago de fogo, mas Ele está presente ali, em toda a sua ira, em todo o terror desta sentença que é eterna. Será que vale a pena você estar aí zombando da fé alheia? Será que vale a pena você estar zombando do cristianismo, dizendo que nós somos retrógrados, dizendo que nós somos fanáticos, que nós somos preconceituosos? Será que vale a pena você se revoltar contra Deus? Será que vale a pena você estar unido com Satanás? Porque aqueles que se rebelam contra Deus, eles estão unidos com Satanás, porque o inimigo da igreja e o inimigo da palavra de Deus, o inimigo dos desígnios de Deus é Satanás. E se você é contra a família, se você é contra a religião verdadeira, se você é contra o povo de Deus, você é contra Deus. Se você persegue o povo de Deus, se você persegue as sagradas escrituras, você está perseguindo o próprio Deus, porque Deus se revela em sua palavra. Então eu deixo uma reflexão para você, será que vale a pena tanta rebeldia, tanta repulsa contra a verdadeira religião, sabendo que aqueles que se rebelam contra Deus, o que está reservado para eles é um castigo eterno, onde o bicho não morre, onde o fogo não se apaga, onde o tormento é incessante, nunca se acaba, é por toda a eternidade. Você pode até fazer risquinhos na parede, se é que haverá paredes por lá. Você pode contar e o tempo jamais irá passar, porque o tormento, a desgraça que é manifestada ali é eterna. Portanto, eu quero dizer para você, se arrependa dos seus pecados e entenda que só Jesus Cristo é o caminho para a vida eterna. O Grant Osborne, ao comentar esse verso, ele escreve o seguinte: aquele que seduziu as nações a adorá-lo deve sofrer a mesma pena que eles, punição consciente e eterna no lago de fogo. E ele acrescenta: o emparelhamento das palavras dia e noite, com pelos séculos dos séculos, enfatiza tal verdade com grande retórica. Então o que ele quer dizer com isso? Que quando João diz que eles são atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, ele quer tornar essa verdade de que o lago de fogo é eterno e de que o sofrimento é eterno, ele quer tornar esta verdade clara
ele quer enfatizá-la de forma gritante para que a humanidade, assim como o apóstolo Paulo diz, se torne indesculpável diante de Deus. Porque é como se João estivesse dizendo: eu estou avisando. Se você não se arrepender do seu pecado, se você não se voltar para Deus, o que está reservado para você é isso aí. Você pode ser o que você quiser. Você pode pensar: o corpo é meu, eu vivo da forma que eu quiser. Você pode viver. E eu quero dizer para vocês, repetindo novamente as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, o inferno é real e ele está no fim de uma vida separado de Deus. Portanto, João, com as palavras que escreveu, aqui ele refuta categoricamente a ideia aniquilacionista, ideia que alega que o inferno não é eterno, que os ímpios vão perecer por um tempo e depois serão destruídos. Aqui claramente está dito que aqueles que serão condenados para sempre, eternamente estarão em tormentos. Não será um castigo passageiro, mas será um castigo eterno, pois o pecado deles é grave, é um pecado eterno, pois eles ofenderam um Deus que é eterno, que é o único Deus verdadeiro, o Criador do universo. Todos os que se aliarem a Satanás depois do milênio serão condenados com ele e receberão a mesma condenação, sem distinção. Mas com tudo isso eu quero dizer para vocês, meus irmãos, o inferno, o lago de fogo eterno, ele não foi criado para os homens, mas foi criado para o diabo e para os seus anjos. E como Deus é um Deus justo, meus irmãos, todo aquele que optar por seguir o adversário e crer nas suas mentiras, devem compartilhar da mesma sentença, condenação eterna no lago de fogo e enxofre. Reflitam sobre seus pecados, eu vou refletir sobre os meus, e devemos entender que não, definitivamente não vale a pena viver em pecado, sabendo qual é o destino eterno que está reservado para aquele que vive em desobediência contra Deus, o que está reservado para os ímpios. Veja o que o Senhor Jesus ele diz em Mateus 24, ou Mateus 25, 46. Em Mateus 25, 46, ele diz assim, prestem bem atenção, Mateus 25, verso 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E com isso, Jesus fazendo este contraste, meus irmãos, ele quer que nós percebamos, que nós entendamos que o castigo dos ímpios, ele é tão eterno quanto a vida eterna que os justos irão receber. Não seja tão otimista, meus irmãos, quanto ao coração corrupto e depravado dos homens. Se a graça não atraí-los, este texto ele nos mostra que não há indícios que os homens serão diferentes do que eles são hoje, ou que, por sua própria conta, serão capazes de mudar o desígnio mau e corrupto do seu coração, ou que mudarão a sua natureza depravada e corrupta por sua própria conta. Se Deus não der o primeiro passo para a mudança, meus irmãos, ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher são aptos para dar algum passo em direção ao Salvador. Se Ele não nos habilitar, se Ele não nos preparar, nós não somos capazes de mudar a nossa natureza por nossa própria conta. Então, se o Senhor Jesus Cristo não nos atrair, nós não somos aptos para dar algum passo em direção ao Salvador. Se Ele não nos habilitar, se Ele não nos salvar, assim como os ímpios, seguiríamos mortos em nossos delitos e pecados, escravos do diabo e do pecado. Por isso eu quero dizer para vocês, glorifiquem o nome do Senhor, pois se hoje somos livres do pecado, se hoje fomos salvos do pecado, da morte e do diabo,
foi porque Ele nos libertou, foi porque Ele nos deu salvação, foi porque Ele, por meio de sua morte na cruz do Calvário, nos liberou graça e nos edificou e nos fez novas criaturas. Se Cristo não morresse por nós, se Cristo não liberasse de sua graça, nós estaríamos na mesma situação de outras pessoas, mortos, encarcerados em nosso pecado. Se quando Ele vier nós dissermos Maranata, ora vem Senhor Jesus, foi porque Ele nos salvou, foi porque Ele nos deu graça. E assim como hoje, nós estaremos glorificando o nome dEle, porque a salvação, porque a mudança de vida é obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo do começo ao fim. Não tem cooperação humana, porque se Deus esperasse cooperação nossa, nós continuaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso eu quero deixar essa reflexão para você que me ouve nestes momentos. Pense sobre seus pecados, pense por sua atual conduta, reflita como você está agindo e veja se você realmente é crente ou se você está agindo como o mundo. Reflita se a graça verdadeiramente te libertou do pecado e da morte, porque como diria Paul Washer, você pode dizer Jesus Cristo me libertou do pecado e da morte, só que quando eu olho para a sua vida, eu vejo você agindo como um ímpio. E eu perguntaria, Cristo te libertou do quê? Se você continua do mesmo jeito. Então reflita sobre suas atitudes. Reflita. Será quando chegar aquele grande juízo do trono branco, que é um assunto que nós vamos falar na semana que vem, será que você vai estar preparado para esse julgamento? Porque tanto justos quanto ímpios hão de comparecer diante do tribunal de Cristo e terão que dar contas de suas obras, sejam boas ou sejam más. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Eu agradeço a atenção de todos, eu agradeço a atenção daqueles que semanalmente nos acompanham através do YouTube. Eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like ou seu dislike, comente, compartilhe, para que assim o YouTube possa compreender que esses sermões estão sendo relevantes. E você que é novo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, clique aí na barra de inscrições abaixo do vídeo, para que assim você fique inteirado de todo novo conteúdo que nós publicarmos em nossa plataforma. Comente, compartilhe, deixe seu like ou seu dislike, e para que assim esta mensagem possa se difundir e chegar ao maior número de pessoas e possa abençoar outras pessoas, assim como abençoou a tua vida também nestes momentos. Então agradeço a audiência de todos, tanto os presentes quanto aqueles que nos acompanham através do YouTube. Que Deus nos abençoe grandemente.